A versão de A Freira que o público nunca vai assistir é na verdade muito mais perturbadora do que a que foi para os cinemas. Existe uma cena deletada, trancada a 7 chaves, que o estúdio decidiu esconder para sempre. E eu vou te contar o porquê. Se você gosta de histórias de terror e mistérios de bastidores, fica comigo até o final. Tudo começa com um roteiro alternativo que descrevia uma cena completamente diferente para a primeira aparição de Valak. Em vez daquela sequência que conhecemos no convento, a cena original se passava em uma capela antiga, totalmente lacrada e esquecida, a quilômetros de qualquer civilização. Este lugar estava abandonado há décadas, e a atmosfera por si só já era pesada. Quando a equipe de produção finalmente conseguiu abrir a porta enferrujada, o que eles encontraram lá dentro chocou a todos. Era o corpo de uma freira que havia desaparecido misteriosamente 70 anos antes. Mas o mais bizarro não era apenas encontrar um corpo ali. O corpo não estava decomposto. Pelo contrário, parecia perfeitamente preservado. Ela estava ajoelhada no chão de pedra, com as mãos unidas em prece, como se tivesse morrido no meio de uma oração, e seu corpo tivesse sido congelado no tempo. Mas o detalhe mais horripilante estava no seu rosto. Sua boca estava costurada por dentro, com um fio grosso e escuro. Os pontos eram precisos, cirúrgicos, como se alguém quisesse garantir que ela jamais pudesse falar, nem mesmo depois da morte. Para filmar essa cena, a equipe de efeitos especiais criou um boneco hiperrealista, uma réplica exata da descrição do roteiro. O trabalho era tão detalhado, tão perfeito, que era difícil distinguir da realidade. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade no set. Durante o primeiro ensaio, quando os atores entraram na capela cenográfica e viram o boneco ajoelhado, o clima mudou instantaneamente. Um dos atores sentiu uma náusea tão forte que precisou sair e vomitou. Outra atriz começou a chorar de forma compulsiva, sem conseguir se controlar. E uma terceira simplesmente se recusou a gravar. Ela disse que não conseguiria continuar. Todos eles diziam a mesma coisa. O boneco parecia vivo demais. Não era como olhar para um objeto de cena, mas sim para um cadáver real, que estava ali esperando por algo. A cena em si era puro terror psicológico. A câmera se aproximaria lentamente do boneco, focando nos detalhes macabros da boca costurada. Enquanto e suas sombras nas paredes da capela começariam a se mover de forma antinatural, crescendo e se contorcendo. E então, Valak surgiria lentamente por trás do corpo da freira, como uma presença que estava ali o tempo todo, invisível. No auge da tensão, quando a câmera estivesse quase colada nos lábios costurados, um movimento sutil aconteceria. A cabeça do boneco da freira se viraria levemente para a câmera, apenas alguns centímetros, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer os pontos na sua boca repuxarem a pele, como se ela estivesse fazendo um esforço desesperado para gritar. Quando os produtores e o diretor assistiram a essa gravação na sala de edição, o silêncio foi absoluto. Ninguém disse uma palavra por um longo tempo. A cena era poderosa, mas de uma forma doentia, perturbadora demais. Finalmente, um dos executivos quebrou o silêncio e disse: "Isso não pode ser lançado. Ninguém deve ver isso. Tranque tudo." A decisão foi unânime. O material foi imediatamente arquivado, e a cena foi reescrita para ser a que conhecemos hoje. Eles sabiam que tinham cruzado uma linha que o público de cinema de terror talvez não estivesse preparado para ver. Mas a história não termina aí. Antes de trancar a filmagem para sempre, um último evento bizarro aconteceu e selou o destino da cena. Durante um dos testes de iluminação no set, com a capela vazia e as portas fechadas, algo inexplicável aconteceu. O véu do boneco da freira, o tecido preto que cobria sua cabeça, levantou-se sozinho no ar, como se flutuasse por um instante, e depois caiu de volta. Não havia ventiladores ligados, nenhuma corrente de ar. A equipe checou tudo. Foi como se algo ou alguém tivesse respirado fundo por baixo do véu. Ninguém conseguiu dar uma explicação lógica para aquilo. E, honestamente, ninguém quis tentar descobrir.
Depois disso, o estúdio jurou nunca mais tocar nesse assunto e garantir que aquela cena jamais visse a luz do dia. E aí? Você acha que essa cena deveria ter sido incluída no filme? Ou foi melhor que ela tenha sido escondida? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu essa história, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais mistérios do cinema. Valeu e até a próxima.